Gente, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu tô muito viciado no Cloud Code. E é viciado mesmo, cara. Eu saio de casa, eu fico, usando o remote control, andando pela casa. Eu quero continuar mexendo no Cloud Code quando eu não tô no computador, eu fico lembrando dele. E olha que Anthropic nem tá patrocinando esse vídeo, né? Eu vou fazer um monte de elogio pro Cloud Code aqui nesse vídeo, de graça. Mas eu acho que isso é uma coisa boa, porque eu realmente acredito que você também devia estar obcecado pelo Cloud Code. Porque simplesmente o valor que ele tá entregando pra minha vida, cara, não é só na programação, mas em tudo, é no gerenciamento das minhas empresas, que pra quem não sabe, eu gerencio basicamente 2 empresas na minha vida. E aí, cara, isso tá dando muito valor pros meus processos. Esse vídeo aqui tem um ouro aqui, muita informação que eu vou passar pra vocês e que você não encontra em nenhum lugar na internet. Então hoje vamos falar sobre isso, né, os principais benefícios do Cloud Code, porque ele tá viciando tanta gente, quais são as melhores formas que eu achei pra usar ele pra gerenciar minhas empresas, pra construir os meus negócios e pra programar também. Então aqui vai ter dicas muito boas, não só para quem é programador, mas para qualquer pessoa que quer ter mais produtividade, que quer, controlar melhores informações, quer automatizar, gerenciar processos, mas também vai ter o lado ruim do Cloud Code, cara. E a gente vai falar aqui sim sobre os malefícios de você estar viciado nessa ferramenta. E gente, não é papo furado, tá? É coisa real aqui, valores reais, problemas reais, soluções reais. Porque esse meu vício aqui, ele pode me custar caro, literalmente. Porque assim, hoje em dia tem muita gente usando IA. Todo mundo tá usando, né? Quem não tá usando realmente tá pra trás. Mas pelo menos agora, maio de 2026, a maioria das pessoas usa de um jeito muito raso. E aí eu digo a galerona assim mesmo, né? A maioria hoje em dia só usa ChatGPT, manda mensagem lá, vai ter... Quer tirar alguma dúvida, usa lá. A maioria dos meus amigos que não são programadores, hoje em dia só usam IA assim. Não sabe nem usar uma IA de geração de vídeo ou de imagem, por exemplo. O que eu acho legal, porque às vezes eu pego lá, sei lá, um Kling AI, alguma IA assim de geração de vídeo, aí eu gero 2 amigos meus se beijando, e aí todo mundo acha muito engraçado. Mas é mó fácil de fazer, né? Só tacar lá a imagem e tacar um prompt. Pra mim, sinceramente, a diferença de você usar a IA de uma forma realmente bem efetiva, pra ter isso você tem que começar a utilizar os harness, tipo... Cloud Code, Codex, então você tem que utilizar no seu terminal ou alguma ideia boa para utilizar esses modelos. E aí começar a gerenciar arquivos, né? Aí que eu começo a encontrar o verdadeiro ouro. E não são só arquivos de código, né? E é engraçado, porque o Cloud Code, o nome dele é Cloud Code, mas muita gente está usando o Cloud Code para não gerar código, para gerar arquivos de texto, Markdown, para gerar arquivos HTML. HTML tá muito louco, eu vou mostrar para vocês o que eu tô gerando. Então tudo isso acabou virando não só um gerador de código, mas um gerenciador de empresas. E não só um gerenciador, mas um funcionário, que gera coisas para você mesmo, que faz as tarefas. Aí se você plugar num OpenClaw, se você usar alguma automação, alguma ferramenta tipo um N8N, você consegue automatizar muita coisa. Recentemente eu usei N8N, por exemplo, para enviar mensagem no WhatsApp todo dia para um grupo de funcionários que eu tenho. E por que o Cloud Code vicia tanto, cara? Bom, pra mim é por causa do fluxo perfeito que ele tem. Ele é muito gostoso de usar. E quando eu falo gostoso é porque é prazeroso mesmo. Porque se você por algum motivo nunca usou, tá aqui na minha tela, O Cloud Code, você abre ele aqui assim, você escreve, aqui tá aberto o Cloud Code, tá? Você escreve aqui qualquer coisa, você manda uma mensagem e ele começa a fazer um monte de coisa pra você, começa a mexer em todos os arquivos do seu computador, começa a mandar, chamadas para serviços externos, começa a mexer no seu calendário, mexer no seu e-mail. E enquanto ele faz isso, você não precisa estar olhando. Você pode ativar aqui esse modo aqui, que é o Dangerously Skip Permissions. E aí ele vai executar tudo sem precisar pedir sua permissão. Então ele vai lá ficar fazendo um monte de coisa e ele fica lá por uns 10 minutos executando. Enquanto ele está executando lá, você pode abrir outro terminal aqui do lado, por exemplo, como eu já estou mostrando aqui para vocês, e pedir para fazer outra coisa. Aí você abre 5 terminais e pede para ele fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Então por isso que é tão viciante, Porque você consegue escrever uma frase simples, Às vezes até mal escrita, cara. Muita gente fala de prompt engineering e é muito importante. É importante a gente entender qual é a forma que a IA vai interpretar a sua mensagem, quais são os vícios que a inteligência artificial tem. Por exemplo, uma IA, ela sempre vai tentar concordar com você, ela tenta te bajular, Então, às vezes, se você for muito confiante para ela vai achar que você tá certo e ela vai insistir no seu erro. Outra coisa é, o que acontece muito é a IA responder de uma forma que você não quer que ela responda. Então, uma dica também é você dar exemplos de como tem que ser a resposta dela. Mas, bom, isso é assunto para outro vídeo, mas a questão é,
Com mensagens simples que você não precisa nem pensar muito, você consegue ações, você consegue um valor muito grande de volta. E a nossa cabeça não estava acostumada com isso. A gente tinha que fazer muito esforço para receber todo esse valor de volta. Agora a gente com pouco esforço está recebendo muita recompensa. E isso é a fórmula para você ficar viciado, né, gente? É isso, qualquer vício na vida é assim, né? A gente, pô, tá lá, a gente quer se sentir bem e relaxado, a gente vai e começa a beber álcool. E aí com um pouco esforço, é só beber um líquido, você consegue uma sensação de prazer muito grande no seu corpo. E é isso que provoca os vícios químicos. E o Cloud Code é a mesma coisa, gente, eu tô dependente químico do Cloud Code. E aí o que acontece com essa facilidade, você gosta, né? E você faz de novo, de novo, de novo. E aí você começa a fazer em paralelo, igual eu tava aqui, ó, já mostrando pra vocês aqui os meus terminais, cara. Eu tenho um monte de Cloud Code aqui aberto ao mesmo tempo. E eu tô assim, ó, com 8 janelas abertas na minha janelinha pequena aqui do meu MacBook. E aí eu abro um monte de terminal e eu tô usando 6, 7, 8, tudo de uma vez. Tanto que recentemente foi a primeira vez que eu estourei o limite do meu plano Max da Anthropic, né? Então tem os planos lá, o Max é o mais caro lá e eu estourei o limite dele. Porque eu tô usando bastante mesmo, né? Construindo vários projetos ao mesmo tempo. E aí, gente, a gente chega nisso, né? Esse que é o dia a dia de muita gente agora trabalhando com programação, ou eu diria, cara, até qualquer tipo de trabalho. Muita gente que gerencia seu próprio negócio, que, né, tem uma empresa de poucas pessoas, isso aqui também ajuda muito, e virou o dia a dia das pessoas. O cara abre 7 terminais e ele fica falando com um monte de Cloud Code ao mesmo tempo. Eu acredito que quem não tá desenvolvendo esse tipo de habilidade hoje tá perdendo dinheiro, e isso realmente, cara, é uma coisa assim que vai ser muito valorizada, já é valorizada, mas vai ser cada vez mais. E falando em perder tempo, tempo é dinheiro, e quando a gente fala de dinheiro, eu tenho que falar com vocês sobre a AUVP, que é a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. E, gente, seguindo aí a linha de mega sincerão aqui desse canal e desse vídeo, de verdade, eu sou cliente da AUVP faz, ó, anos, bem antes de eu criar esse canal, eu gosto muito deles. Pra quem não conhece, aí é a escola de investimentos do Raul Sena. E na AUVP você vai de zero a investidor em 8 semanas, gente. Isso aqui é verdade. Lá você vai aprender, ó, sobre renda fixa, renda variável, organização de gastos, investimento no exterior. Isso aqui é muito bom, eu gostei bastante quando eu fiz esse módulo. Imposto de renda, reserva de valor. Basicamente, você vai aprender tudo o que você precisa saber para você investir com segurança, com tranquilidade. E o aprendizado é 100% garantido, porque se você, ó, concluir todas as aulas, emitir seu certificado e não se sentir seguro para investir, eles devolvem todo o seu dinheiro. Mas isso aqui, cara, meu, quase nunca acontece, né? Porque eles têm muito pouca reclamação. Eles têm só uma reclamação real no Reclame Aqui, então simplesmente é aquele tipo de empresa que a satisfação do cliente é super, mega, hiper boa. E aí, quando você é aluno da UVP, você tem vários benefícios. A UVP já é uma empresa gigante, tá? Então eles têm o cartão de crédito que você vai ter acesso mediante análise de crédito, que dá acesso à sala VIP, cashback. E aí, o que você vai fazer? Você vai clicar no primeiro link da descrição e aqui em Faça a sua análise de perfil e fazer a sua análise, porque você precisa ganhar pelo menos R$ 4.500 por mês, ou de repente ter um custo de vida mais baixo, de repente você mora com seus pais, aí também é tranquilo. Por quê? Porque precisa fazer sentido, eles não vão aceitar qualquer tipo de aluno só para ganhar mais dinheiro. E se você for através do meu link, você vai ganhar um presente exclusivo, um presente físico, vai chegar aí no seu correio, que é exclusivo para os inscritos aqui do nosso canal. Então dá uma olhada lá, não deixa para depois, investe com a UVP. Mas agora vamos para onde está o pote de ouro aqui do Cloud Code, eu vou te mostrar onde realmente eu enxerguei muito valor de verdade nessa ferramenta. Porque então vamos deixar uma coisa clara, isso aqui não é hype. Eu acredito do fundo do coração que não é hype. Isso aqui realmente está ajudando muita gente a ganhar muito dinheiro e vai continuar ajudando para sempre e vai virar uma coisa muito comum no nosso dia a dia. É claro que IA como um todo tá num hype tremendo, né? Eu acredito sim que a gente tá numa bolha que tá inflada, que tem muito dinheiro circulando nesse mercado e que vai diminuir depois e que bastante gente vai se dar mal, né? Vai cair aí, os seus negócios vão parar de funcionar. Lá ele, ficou estranha essa frase. Mas sim, né? Tem muito dinheiro sendo injetado, muito investimento, empresa super mega inflada, tipo uma Nvidia da vida. Mas nesse canal aqui a gente gosta de praticidade e ir direto ao ponto, então vou mostrar pra vocês aqui, é isso aqui, ó, gente. Eu tenho aqui todo o gerenciamento da empresa do meu canal do YouTube aqui, por exemplo. Aqui nessa pasta toda gerenciada pelo Cloud Code. Então, por exemplo, aqui, ó, tem todo a identidade visual do meu canal gerada pelo Cloud Code. Tem um monte de pasta aqui, ó, que eu gerei tudo isso aqui eu li. Ele fez identidade, estratégia, sistema de vídeos, patrocínios aqui, tem os patrocínios que eu já fiz. Tem aqui todo
o database dos meus vídeos, todos os roteiros salvos aqui dentro. Cara, tem referências, produtos, experimentos, templates, tem aqui umas imagens, por exemplo, eu pedi para ele gerar o banner do meu canal aqui, né? E ele gerou também. Eu coloquei aqui a imagem de uma logo e tal. Então tem muita coisa aqui muito legal, cara. E qual que é o forte disso, né? Agora o Cloud Code, eu posso vir aqui, abrir um terminal e o Cloud Code ele vai saber tudo que ele precisa saber sobre o meu canal. Então eu consigo falar com ele qualquer coisa aqui, né? Eu abro um Cloud aqui no terminal, aqui no canto, ou, né? E aí eu consigo fazer qualquer pergunta sobre o meu canal. E ele vai saber tudo isso aqui, né? Ele não vai saber tudo ao mesmo tempo, porque é questão de contexto, né? E aí eu posso, por exemplo, aqui fazer um arroba e carregar, por exemplo, o sistema de vídeos e aí pedir faça um roteiro com base no meu estilo de vídeo. E aí ele consegue fazer para mim. Ou eu posso vir aqui e pedir para ele gera um banner pro meu canal. E foi assim que eu gerei o banner pro meu canal. Eu posso pedir para ele gerar post pro meu Instagram. Ele gera post, carrossel, gera bem bonito. Se eu conectar aqui com MCP, né? Quem sabe que é MCP aqui no Cloud Code, em IaaS no geral, né? Eu escrevo aqui, ó, /MCP, ele tem todos os conectores que eu já usei aqui, ó, né? Supabase, Google Drive, Gmail. Eu posso conectar um MCP do Gmail, por exemplo, aqui e utilizar ele para mandar e-mail, para responder e-mail, para ler e-mail. Eu posso falar, leia os e-mails das minhas últimas campanhas de publicidade que eu recebi e gere o roteiro de um vídeo com base nessa campanha de publicidade. MCP, basicamente, para quem não sabe, serve para conectar a inteligência da minha IA com serviços externos. Então eu posso conectar com um Gmail, posso conectar com um GitHub, um Google Drive, por exemplo, e eu consigo mandar o Cloud Code não só conectar e pegar informações, mas também executar ações. Então ele pode subir um arquivo no Drive, ele pode, por exemplo, se tivesse um MCP do YouTube, ele poderia subir vídeos no YouTube, o que eu não sei se tem já, né, um MCP que consegue subir vídeo no YouTube, mas dá para automatizar isso também, eu tenho certeza. Mas então, com isso eu consigo fazer muita coisa. E é aqui que eu digo que é tão legal, não só para programadores, né? Porque isso aqui que eu tô fazendo não é sobre programação. Esse aqui que eu tô mostrando para vocês agora é sobre gestão de empresa, ou gestão de branding, gestão, né? Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa muito legal. Porque o que eu mostrei até agora são markdowns, que são, se a gente vê aqui, né, arquivos de texto, né, simplesmente isso. Markdown é um formato de arquivo que programadores já usam muito na nossa vida, né, a gente usa muito, mas são arquivos de texto. E aí eles são muito bons para guardar informações no geral, porque eles são simplesmente a informação da forma mais sucinta possível. Então, uma forma muito boa para IA ler. Só que agora, uma forma ainda muito boa para IA ler e ao mesmo tempo bonita para a gente visualizar são os famosos HTMLs e com um CSS embutido. E aí por que eu tô falando disso? Eu criei essa pasta aqui, ó, chamada Dashboard, e aí eu pedi para ele gerar um site estático para mim com todas essas informações. E cara, ele gerou, e ele gerou muito bonito aqui, muito legal. Na verdade eu, né, mexi várias vezes. Isso aqui é tudo desenvolvimento, né? Leva tempo, não é em um dia, não é de uma hora para o outro, não é em poucas horas. Dá para fazer em poucas horas, mas para você fazer bem feito, cara, leva dias aí. Mas isso aqui é um tipo de coisa que antigamente não era nem possível, porque não valia a pena. Então, o que antes levava, isso aqui podia levar semanas de desenvolvimento. E não valia a pena, o valor que a gente recebia em troca, ficando tanto tempo desenvolvendo, não valia a pena. Agora vale, né? E essa é a grande diferença. Então aqui, por exemplo, ó, é o site que eu uso para gerenciar a minha empresa do meu canal do YouTube. Então tem aqui, ó, todos os vídeos, os roteiros que eu planejei para gravar, tem o calendário aqui de vídeos, tem os vídeos arquivados, aí se eu jogo aqui para a direita, né? Tem todo o conceito do meu canal, então lá naqueles arquivos Markdown tem todo, como eu falei, né, o conceito, a estratégia, a ideia, a identidade do meu canal no YouTube, e tem tudo aqui agora de forma visual para eu ver aqui, né, e conseguir pensar sobre as ideias do meu canal. Então ele fala aqui sobre a minha identidade, ele conta, olha isso aqui, gente, toda a minha trajetória. Então teve um vídeo já que eu postei no meu canal, que é contando sobre como foi toda a minha crescente aí do meu salário, e olha só isso aqui, cara, eu pedi para ele gerar, e isso aqui, de novo, demorou várias iterações, né? Eu tive que fazer várias vezes até ele gerar esse resultado muito bom, mas ele gerou aqui toda a história da minha vida, cara. Ele fala aqui, ó, desde o meu estágio até hoje em dia que eu tô trabalhando com o YouTube e o meu dinheiro subindo, as coisas que eu fiz, ó, fiz pós-graduação em liderança, aqui a época que eu quase virei professor de faculdade, então tem meus valores, a forma que eu me comunico, tem de tudo aqui, cara. Então é muito legal, ele tem um resumo aqui do meu canal no YouTube, os meus vídeos mais vistos, quantidade de visualizações, tenho 4 milhões de visualizações no YouTube. Então muito legal, cara. Tem aqui, ó, a estrutura dos meus vídeos, que eu começo com um hook, eu falo sobre um problema, conto uma história. Tudo isso eu construí com a ajuda da inteligência artificial, mas o tempo todo colocando muito input meu.
Então eu fiquei uma tarde inteira aí escrevendo escrevi um monte sobre mim, e aí ele gerou tudo isso aqui. Porque a IA, ela trabalha melhor quanto mais contexto ela tem, contexto claro. Por quê? Porque os problemas, as falhas da IA simplesmente são por falta de contexto. Aí ela começa a alucinar, ela começa a inventar coisa. Continuando aqui, ó, tem até, eu não mostrei antes, né, mas tem um botão até aqui de Dark Mode, porque eu coloquei, porque eu gosto de ver as coisas em Dark Mode, mas também tem aqui, ó, o branding do meu canal, então ele gerou aqui pra mim todo o branding, ele gerou a logo, essa logo aqui eu construí, na verdade, eu fiz na mão, né, mas ele gerou todo um branding em volta dessa logo, eu escolhi algumas coisas também, na verdade esse branding aqui eu fiz praticamente tudo à mão, porque a IA é difícil ela construir uma coisa criativa do zero, que faça sentido, assim, principalmente quando a gente vai falar dessas coisas de marketing aqui, de branding e tal, não fica tão legal. Então eu construí várias coisas aqui na mão, né? Todas essas cores aqui eu escolhi à mão. A logo eu desenhei ela lá no Canva, e aí eu joguei tudo aqui pra IA e pedi pra ela criar todo o conceito do meu canal em volta disso. Ela criou essa página de branding aqui, que é um brand book, pra quem não conhece, é quando ele mostra várias formas de usar a sua identidade, né? E aí ele gerou essa imagem aqui também, por exemplo, ó. Ele mostra algumas imagens aqui que combinam com o meu canal. Tem até um homem japonês aqui que parece eu até. Mas é pra vocês verem, né? Que louco isso aqui que a IA consegue fazer pra você. Eu gerei também aqui o Media Kit, que pra quem não sabe, quem não manja muito de Creator Economy, porque eu falo também aqui no meu canal sobre economia de criadores de conteúdo, né? Como eu faço dinheiro com o YouTube em si. E não só com programação. E aí, Media Kit é basicamente uma página onde você mostra os números do seu canal para você vender para as empresas que querem fazer algum tipo de patrocínio com você. E aí eu criei essa página aqui, ó, ela mostra aqui os valores do meu canal, inscritos, do meu Instagram, 40 mil seguidores, e tudo isso aqui, ó, é atualizado em tempo real. Eu conectei as APIs do YouTube, do Instagram, tive que fazer várias configurações, porque não é fácil configurar essas APIs. Tem todas as empresas aqui que eu já trabalhei, todos os meus números de audiência, a demografia do meu canal. Tem os meus vídeos aqui com mais acesso, dá pra ver eles, você clica aqui e mostra a preview deles, tem a preview aqui dos meus vídeos do Instagram. Tudo isso aqui eu construí com auxílio do Cloud Code, mas com muito input meu. Então, novamente, é muito importante você escrever muita coisa para gerar essas coisas. Ou você pode até conversar, né? Tem várias empresas aí que trabalham com speech to text, né? E você consegue passar o que você tá falando para IA. Tem uma bem famosa aí que eu não vou lembrar o nome agora, mas depois eu vou mostrar para vocês aí em algum outro vídeo, então já se inscreve no canal. Mas de novo, não é só de maravilhas que vive o usuário de Anthropic, de Cloud Code. Tem o lado ruim também, então vamos falar disso. E cara, o primeiro problema que eu queria trazer aqui para vocês é a questão do lock-in. E o que é o lock-in, né? É um termo muito famoso quando a gente tá aí no mundo da programação, mas é basicamente quando você começa a usar os serviços de uma empresa e aí depois você fica preso a essa empresa, né? Você não consegue trocar para outra. Então eu vou dar um exemplo. Faz de conta que você tem um celular. Faz de conta não, né? Porque provavelmente você tem. Mas vou dar um exemplo legal que eu pensei agora aqui, ó. Você tem seu celular, você tira muita foto com ele e suas fotos todas vão salvando no Google Fotos. E aí vamos supor que agora você quer trocar para um iPhone. Só que as suas fotos estão todas salvas no Google Fotos. Você não tem nada salvo no iCloud, que é a nuvem do iPhone. E aí você acaba ficando preso, né? Você acaba tendo menos motivos para trocar, porque você não quer perder aquele monte de foto que você tinha no Google Fotos, ou você vai ser obrigado a começar a usar um iPhone, mas ficar usando o Google Fotos porque as suas fotos estão tudo lá, suas mídias. E isso é o lock-in, né? A sua vida continua, você vai mudando suas ferramentas, mexendo nas coisas, mas você tem que se virar nos 30 para continuar usando a infraestrutura e os serviços daquela empresa porque você estava usando ela desde o começo. E isso é uma das coisas que pode acontecer com as ferramentas da Anthropic, né? Você vai virar refém da Anthropic. Outro exemplo é que hoje em dia eu tô querendo sair do ChatGPT, né? Mas não consigo sair de lá porque tem um monte de contexto, um monte de histórico de conversas que tá salvo lá e eu não... E aí quando eu vou falar com o Claude, por exemplo, o chat do Claude, a impressão que dá é que o chat do Claude é burro, porque ele não sabe todas as informações que eu já passei sobre a minha vida, que eu já passei pro chat GPT. Isso que é lock-in. Bom, a gente tem uma forma boa de resolver isso, que é organizar todo esse conhecimento da sua IA em arquivos genéricos. Então, por exemplo, aqui, né, que eu tô usando um monte de arquivo MD agora, essa é uma boa forma de você se proteger desse tipo de coisa, porque eu posso plugar qualquer IA, né? Atualmente eu uso o Cloud Code aqui nesse meu repositório, mas eu posso colocar qualquer IA, eu posso abrir um Codex, eu posso rodar um Gemini aqui e fazer qualquer pergunta com base nesses arquivos aqui, nesses monte de pasta. Então esse é um bom segredo, é uma boa forma de resolver isso, é utilizando formatos de arquivo agnósticos. E já o segundo problema da gente estar viciado em Cloud Code é o problema que todo viciado tem, que é o preço das coisas. Você vai gastar muito dinheiro. Eu, por
por exemplo, né, tô aí todo mês pagando a assinatura do Cloud Code no plano Max, tô pagando a assinatura cara do ChatGPT também, tô pagando também a assinatura do Gemini, então tô gastando dinheiro com um monte de IA. E a Anthropic, por exemplo, recentemente, cara, eles fizeram um negócio que eu achei absurdo, mas eles tiraram a possibilidade de você usar o seu plano, né, aquele uso de IA que você tem direito, né, toda semana, a cada algumas horas que você tem direito no seu plano do Cloud Code, eles tiraram isso para você poder usar em aplicativos. Então, se a sua conta tivesse plugada em uma outra IDE, em um site customizado, assim, que usa a sua seção do seu Cloud Code, você não vai mais poder utilizar dessa forma, já não pode mais. Porque eles separaram a forma de cobrança. O seu plano lá do Cloud Code é para você usar o Cloud Code ou o seu chat lá no cloud. Agora, quando você pluga isso num aplicativo, né, não é você que está usando diretamente, tem um aplicativo entre você e o plano da Anthropic, aí você tem que pagar através dos tokens lá da API, aí você paga por uso. E aí você acaba pagando muito mais caro. Falei muito várias vezes. E é assim que tá hoje em dia. E era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. O Cloud Code hoje, ele tá muito forte, muito potente, traz muitos benefícios de verdade para todo mundo. Mas a gente tem que tomar cuidado com o lock-in. A gente tem que tomar cuidado para não entregar todos os ovos na mesma sacola, na cesta, né? Sei lá como que fala. Mas a gente não vai jogar tudo para Anthropic, né? Use as outras ferramentas também. Vai lá, testa um Gemini, testa um ChatGPT, um Codex, testa o Cloud Code também. Usa ferramentas aí que programam para você também de forma mais automatizada, tipo um Rapt, um Lovable. Então é importante a gente experimentar de tudo aí no mundo da IA. Mas para a gente conseguir usar todas essas ferramentas diferentes, para a gente ter essa flexibilidade, a gente tem que realmente usar essas formas de armazenar o conhecimento de forma agnóstica. Então, uma boa dica é você utilizar bastante aí seus arquivos Markdown, os seus HTML, seus JSON, use e abuse disso aí. E vamos aprender os conceitos fundamentos de verdade do uso da IA, né? Um prompt engineering, uma engenharia de contexto, o que é harness, qual é o conceito da IA generativa, como os tokens são utilizados, o que é um token. Tudo isso aí é importante a gente saber para conseguir utilizar a IA de forma mais inteligente, mais eficiente. E aí isso é muito importante porque o conhecimento, ele é seu, né? Ele vai continuar com você. Se você só vai em Markdown, também vai continuar com você. Mas se você deixar tudo salvo só lá na nuvem de cada empresa, aí, cara, aí má notícia, não vai continuar com você. Você vai ter que se esforçar para fazer um dump desse conhecimento e jogar para outras plataformas, coisa que eu já tive que fazer bastante também. Então, gente, vamos ficar ligado aí com as empresas de IA e utilizar a IA com inteligência. Porque a inteligência é artificial, mas não é burra não. Nem sei se essa frase fez sentido, acabei de inventar. Mas é isso, gente. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário. Eu espero que esse vídeo tenha agregado bastante aí para a sua vida, a sua trilha de inteligência artificial. Eu sou o Yuji Ganeko, eu já trabalhei em várias grandes empresas de tecnologia, como iFood, Boticário, C6 Bank, Revolut. Hoje eu sou programador, eu trabalho com os meus próprios projetos aqui na internet. Acessa yujiganeko.com que você vai ver mais sobre mim. E aqui nesse canal eu compartilho tudo que eu tô construindo com vocês. Sempre dessa forma aqui sincera e trazendo o máximo de informação direto ao ponto. Então muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui, se inscreve no canal e um abraço!